A bola é sua, vai lá, Josias. Senador, o presidente, como todos sabemos, ele foi eleito enrolado aí na bandeira da Lava Jato. Agora ele ironiza a operação, diz que acabou a Lava Jato, porque não tem corrupção no governo dele. Ele ataca o Sérgio Moro, dia sim, outro também. Faz isso no rastro dos ataques que ele sofreu do próprio bolsonarismo nas redes sociais, depois de indicar para o Supremo esse magistrado que tomou muita tubaína com ele. Que leitura o senhor faz dessa movimentação do presidente? Qual pode ser o efeito desse reposicionamento na disputa de 2022 e há a possibilidade de desenvolver uma opção conservadora sem o Bolsonaro? Eu vou te falar uma coisa. O que elegeu o presidente Bolsonaro foi, primeiro, ele dizer: é hora de tirar a esquerda. E isso ele fez. Vamos resgatar a segurança pública. Ainda estamos devendo isso ao país de todas as formas. E o mote principal, o combate à corrupção. Não tenha dúvida que, para a eleição do Bolsonaro, você tinha me perguntado no bloco anterior, eu devo sim. As pessoas dizem: olha, você deve a eleição ao Bolsonaro? Eu devo. Eu tinha 7 segundos de televisão, não quis disputar a eleição para deputado federal, fui disputar a eleição para senador para ajudar a campanha do presidente. Não usei fundo eleitoral, então a expectativa para eu ser eleito era muito pequena. Então eu devo. Agora eu devo, e eu sou agradecido a isso, mas eu não posso compactuar com os erros. E eu me lembro muito bem de todos os momentos de campanha, dos compromissos de campanha, e sempre a Lava Jato esteve como uma bandeira do presidente. Quer saber? Sérgio Moro foi fundamental com a Lava Jato, Deltan Dallagnol, os procuradores, a Polícia Federal, a Receita Federal para a eleição do Bolsonaro. Fundamental. Eu cheguei a vir aqui com a camisa do Brasil, com o presidente do hospital, Avenida Paulista lotada. E as pessoas dizendo: Lava Jato já. As senhoras dizendo: sou Moro e Bolsonaro. Ao ponto de ter um convite ao ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro para ele compor o governo e com carta branca para a justiça e segurança. Depois isso não aconteceu. Aconteceram cenas de ciúmes mórbidos do presidente em relação ao Sérgio Moro, que acaba sendo uma característica do presidente. Ele tem uma dificuldade de aceitar que algo brilhe próximo dele. E o Sérgio Moro, espontaneamente, brilhava. Então, no momento da saída dele, não vou entrar aqui no mérito, acho que o Sérgio Moro errou da forma que fez. Até a noite da véspera da saída dele, foi a última vez que eu pedi a ele: permaneça, se resigne. Eu não sabia nesse momento que o presidente já tinha dito para ele que ia tirar o diretor da Polícia Federal de qualquer forma no último dia. Mas eu acho só que ele errou de fazer uma coletiva para depois, na coletiva, dizer que tinha saído. Fosse eu ia lá, com toda a malcriação do mundo que me é peculiar, e eu ia dizer: eu não componho mais o governo do senhor porque eu não acredito mais. E depois eu ia lá e ia dizer para a imprensa o que eu disse para ele. Eu acho que nisso foi o erro. Só que aí pegou-se nisso para dizer que o Sérgio Moro é um tremendo traidor. Hoje se vê uma grande orquestração de advogados de defesa de criminosos foram condenados e que estão sendo processados na Lava Jato, a partir do Lula e tantos outros, que a estratégia de defesa é desconstruir o Ministério Público Federal, o juiz na época, o Sérgio Moro, para tentar anulação de julgamentos, processos terem corpo probatório retirado para facilitar eventualmente a absolvição. Só para insistir, senador, o senhor acha que esse movimento do presidente, diante de tudo que o senhor está dizendo, da importância que a Lava Jato teve para ele, isso terá influência em 2022 e há a possibilidade de construir uma alternativa, uma opção conservadora sem o Bolsonaro? O Moro pode ser essa opção? O Moro pode ser essa opção, sim. Ele tem força e densidade moral para ser.
presidente vai amargar, sim, um momento de reflexão que já está acontecendo da população com os chamados lavajatistas, que são numa intensidade muito forte no país. E isso pode comprometer, sim, a credibilidade do presidente, e tenha a certeza. A bandeira do combate à corrupção, ele não consegue levar para 22. Não consegue, muito embora ele diga, olha, eu acabei com a Lava Jato. Primeiro, ele não acabou com nada, porque a Lava Jato é uma estrutura do Ministério Público, a Força-Tarefa, com a polícia. Ele pode ter esvaziado, sim, formas de investigação, esvaziado o COAF, tentado interferir na Polícia Federal, como acabou interferindo, sim, mesmo como o chefe máximo do poder, mas vai ser extremamente problemático para ele, como já está sendo. Ele, quando falou, acabou a corrupção, porque eu não preciso Lava Jato, porque no meu governo não tem. Eu estava dizendo a Thaís antes, ele revogou, ele fez um decreto revogando a lei da gravidade. Torna sem efeito a lei da gravidade. A partir de hoje, nada mais cai para o chão. E, na verdade, acaba sendo uma tremenda de uma bravata. O Tribunal de Contas da União, ontem, a meu pedido, anulou uma licitação em andamento por vícios, 30 vícios que eu mostrei, numa licitação da Infraero do aeroporto de Congonhas. Vocês podem se lembrar que há 2 meses atrás, além de não aceitar, eu ainda disse de público denunciando e mandei para o Tribunal de Contas, está sendo investigado isso, que representantes do governo me ofereceram, como ofereceram a um monte de senadores, 30 milhões de reais, não teve contrapartida, foi só tomar lá. Olha, senador, 30 milhões de reais, está aqui os campos e a planilha que eu mostrei para vocês da imprensa, a planilha com 11 campos, é só escrever aqui, ó, no lugar de ação, Covid-19, e o senhor manda o dinheiro para onde quiser. Falei, como é que é? 30 milhões? É o dobro das emendas impositivas de um senador. Aí eu fiz a pergunta e disse, isso é para todos os senadores, para todos os estados, é para o enfrentamento do Covid? Não tem as regras, não. Aonde tem o maior número de contaminados, aonde infectados, aonde precisa o maior volume de leitos, onde tem o maior número de óbitos. Não, senador, o senhor manda, é o senhor que vai destinar. Isso, se não beira a corrupção, você está na corrupção moral, que ela é tão ruim quanto. Então, isso é bravata, e para a população, dizer, olha, esse esvaziamento das operações, isso que eu estou dizendo para vocês, também debati com o doutor Augusto Aras, procurador-geral da República. Nós do Muda Senado fizemos uma reunião virtual com ele e dizendo da mesma forma e cobrando de forma contundente, dizendo, doutor, o senhor como chefe do Ministério Público Federal, o senhor está maldizendo os seus profissionais, isso não está desmerecendo o próprio Ministério Público, enfraquecendo? E uma reunião com advogados de condenados da Lava Jato, ele me respondeu, isso para mim, ele me respondeu, senador, eu estava falando com colegas professores, eu sempre fui professor de direito, e eu estava conversando com advogados que, por acaso, também são professores, numa conversa acadêmica. Eu falei, mas a conversa acadêmica, ela vazou. E ficou parecendo que havia uma orquestração para esvaziar a Operação Lava Jato. Eu não tenho a menor dúvida que não há o interesse hoje da manutenção da Lava Jato com a força que tinha, com a estrutura que tinha, e isso é muito ruim para o país. Agora, politicamente, é muito difícil explicar mesmo, Josias. Senador,
Os militares, eles entraram nesse governo, emprestaram para esse governo um capital político grande e tinham um respaldo muito razoável da sociedade, como mostravam as pesquisas. Minha pergunta é, o senhor como policial militar acha que isso mudou e como o senhor avalia a performance, por exemplo, dos generais do Planalto nesse governo? Olha, ali tem muito grito de selva e vamos e tal, mas eu acho que o presidente precisaria ser melhor assessorado. E eu vou dizer uma coisa, eu sou da Comissão de Defesa Nacional, Relações Exteriores e Defesa Nacional, eu converso com comandantes das 3 forças e há um sentimento hoje, né? Aquele frio na barriga de dizerem, olha, princípios absolutos das Forças Armadas, quando o general, e alguns, inclusive na ativa, hoje Pazuello ainda está na ativa, Ramos ficou na ativa, e em algumas circunstâncias que são extremamente caras para os militares. Por exemplo, eles foram arrolados como testemunhas de defesa nesse inquérito que está sendo apurado, se o presidente interferiu ou não na Polícia Federal. Naquela fatídica reunião do 22 de abril. E foi perguntado a eles. E as respostas, eles fizeram um grande exercício de tortura na língua portuguesa ou de torção na língua portuguesa para defender o presidente e para tentar não mentir. E a mentira para o militar é a falta mais grave do regulamento militar. E aí é duro quando você vê, depois foram apresentadas as imagens e é perguntado a um dos generais, olha, mas o presidente, quando falou isso, ele não falou isso olhando para o então ministro Sérgio Moro? Não. Ele estava olhando para outro lugar, daí a imagem mostra justamente o contrário. Isso incomoda demais as Forças Armadas, que primam exatamente por isso. Lógico que dignifica, de certa forma, você ter oficiais das Forças Armadas na função de ministérios. Agora, há uma preocupação das Forças Armadas de imagem. E as Forças Armadas têm uma credibilidade com a sociedade brasileira, de se dizer, nós estamos com a Constituição debaixo do braço. Nós não somos nem governo A, nem governo B, nem governo C. Seja quem for o presidente, a garantia que vai ter o cumprimento da Constituição de todas as formas, e se precisar do uso de força para fazer cumprir a Constituição, nós seremos esses guardiões. Isso começa a ficar, de certa forma, numa interrogação até para a população. Quando você tem ministros militares que se tornam, pessoas que estão ali com um perfil partidário até, ou de defesa abnegada do presidente da República. As Forças Armadas sempre estarão defendendo o presidente da República legalmente constituído, seja quem for. Então, não é as Forças Armadas do Jair Bolsonaro, são as Forças Armadas, garantia da nação, da integridade territorial, da defesa do povo brasileiro. Isso fica meio nebuloso.